livro de Apocalipse, baseado no livro de Apocalipse, os quais eram ministrados sobre o aspecto de análise exegética, ou seja, nós estávamos estudando Apocalipse versículo por versículo, uma explicação exegética. Estavam sendo gravados, colocados no YouTube, no canal da igreja, esses estudos. Todavia, por causa de algumas circunstâncias imprevistas, alguns capítulos de Apocalipse não foram gravados. Entre eles, capítulo 15, capítulo 20, 21 e 22. Portanto, essas duas próximas aulas da escola dominical, que é hoje e no próximo domingo, servirão para que nós venhamos a repor esses estudos, no sentido de que nós iremos ministrar esse estudo de Apocalipse, desses capítulos, para que sejam gravados, mas não somente por isso, para com a igreja sirva de reforço, de revisão, e para com aqueles que não tiveram disponibilidade de ter acesso a esse estudo nas quartas-feiras, por causa do trabalho, estudo, etc., possam então ter acesso a esse estudo. Então, se você já viu esse estudo de Apocalipse, vai rever. Se você ainda não viu, vai ser útil também para você. Então, hoje nós iremos estudar Apocalipse capítulo 15 e capítulo 20. Aí você me diz, pastor, é possível fazer aí uma conexão? Tudo é possível aqui, queridos irmãos. Tudo é possível. No domingo que vem nós estudaremos capítulo 21 e 22. Ok? Então, Apocalipse capítulo 15 e capítulo 20. É o que nós iremos estudar hoje. Domingo que vem, capítulo 21 e 22. Não é proibido fazer perguntas. Os irmãos podem fazer perguntas, podem fazer comentários, mas se possível tem que se segurar para fazer o final da aula, porque veja, eu tenho 2 capítulos inteiros para expor, então dê-me a possibilidade para que eu possa expor esses capítulos. Se possível, se você tiver alguma dúvida, anote nas tábuas do seu coração, na sua memória, para que ao final da aula você possa fazê-la, para que então venha responder esta pergunta oportunamente. Ok? Em outras palavras, deixa eu perguntar no final. Tá bom? Se possível. Se você não se aguentar, se você for uma pessoa que tem crise de ansiedade muito forte, pode. Pastor, não aguentei, quero fazer pergunta. Se eu achar oportuno, eu permito então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar os teus filhos aprendendo mais de Ti, a Tua palavra. Nós reconhecemos nossa total dependência de Ti, meu Deus, na ministração de uma aula que diz respeito à Tua palavra. Nossa dependência de Ti, meu Deus, diz respeito tanto por nossa incapacidade moral e espiritual, como também por nossa incapacidade intelectual diante de verdades tão profundas. Pedimos a direção do Espírito Santo e que não somente Teu nome seja glorificado nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Apesar de ser só 2 capítulos de Apocalipse, se você prestar bem atenção no estudo de hoje, você vai entender o livro de Apocalipse. Já começa dizendo isso. Se você ficar atento ao que eu vou falar hoje nesse estudo, nós iremos, na medida do possível, nas nossas limitações, com a graça de Deus, iremos descortinar o livro de Apocalipse para você, de maneira que você terá uma visão panorâmica do livro de Apocalipse, o suficiente para você estudá-lo com calma e tranquilidade, e sem medo, em casa. Então, esteja atento. A Bíblia fala do fim dos tempos, do fim do mundo, o juízo final. A Bíblia fala disso desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento há versículos que nos apontam para o fim. E no que diz respeito ao fim, no que diz respeito ao fim dos tempos, a Bíblia, como na maioria dos casos, na maioria dos assuntos, temas, a Bíblia sempre usa metáforas. Não é diferente com o fim dos tempos. O estudo sobre o fim dos tempos é escatologia. A palavra escatos, fim, as últimas coisas, logia, estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E no que diz respeito ao estudo das últimas coisas na Bíblia, a Bíblia geralmente se utiliza de uma linguagem que diz respeito à gravidez de uma mulher. Tem que ser, né? De uma mulher. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, sobre o fim dos tempos, ela usa metáforas relacionadas à gravidez. E dentro desse aspecto da gravidez, a Bíblia fala dos estágios da gravidez. Quais são os principais estágios da gravidez? Os principais estágios que geram mais expectativa: as contrações, as dores e o filho. Ok? As contrações, as dores e o filho.
Porque a Bíblia, quando fala sobre o fim dos tempos, fala sobre esses três aspectos. Então, queremos dizer, desde já, que o fim dos tempos, as últimas coisas, se resume nesses três estágios: contrações, dores e o filho. O filho, naturalmente e obviamente, diz respeito ao quê? O filho diz respeito, meus irmãos, à volta de Cristo, propriamente dito, ao aparecimento do Filho de Deus, do Filho do homem. Isso é o filho, tá? Quando nós falamos o filho, é porque nasceu. Mas eu não coloquei o nascimento, né? Contrações, dores, nascimento, porque o filho já nasceu, é ou não é? Jesus já nasceu e morreu. Então eu coloco o filho, ou seja, o aparecimento do filho. Contrações é o que Jesus chamou de princípio das dores, são as contrações. Está escrito lá em Mateus capítulo de número 24, versículo 8. Este é apenas o princípio das dores. Então é o primeiro estágio do fim dos tempos. Decore isso. O primeiro estágio do fim dos tempos é o princípio das dores, que são as contrações. Meus irmãos, eu estou tremendo, mas não é de nervoso, por causa da alteração na temperatura. Segundo estágio do fim dos tempos, as dores propriamente ditas, as dores. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Alguém lê 1 Tessalonicenses 5, 3, por gentileza? De uma maneira dinâmica e bem audível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dores de parto aí é associada à destruição. Prestou atenção nisso? Repentina destruição. Princípio das dores é outra coisa. São as contrações. O bebê quando vem destruindo tudo, é ou não é? A dor não é assim. Meus irmãos, eu sei que eu estou falando uma linguagem muito simplória, mas na hora do nascimento do bebê, a mulher não está preocupada com linguagens técnicas. É ou não é? O bebê não vem rasgando tudo, arrebentando tudo, destruição repentina. Os homens estão sorrindo porque eles não sabem o que é isso. Então, por isso que a Bíblia associa a destruição das coisas, quando Jesus voltar, às dores propriamente dito. Ok? O princípio das dores é contrações. As dores é porque o menino já está às portas. E depois o filho. Então, quando fala o filho, porque está escrito em Mateus capítulo de número 24, versículo 27, assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Mateus 24, 30 diz que assim será a vida do Filho do Homem, com poder e glória sobre as nuvens e todo olho verá. Aí apareceu o Filho. Muito bem. Quais são então os três estágios do fim dos tempos? Houve tumulto, não houve harmonia. Quais são então os três estágios do fim dos tempos? Contrações, dores e o filho. Muito bem. Se você sair daqui com isso decorado, já entendeu o Apocalipse e a Bíblia no sentido de escatologia. Contrações, dores e o filho. O que isso tem a ver com o Apocalipse 15 e 20? Tem tudo a ver. Veja, meus irmãos. Porque antes de capítulo 15 e 20, eu estou localizando vocês, ok? Estou localizando vocês no livro do Apocalipse. As contrações, que são os princípios das dores, está em Apocalipse capítulo 20. Alguém abre Apocalipse, aliás, capítulo 6. Apocalipse 6. Nós não iremos hoje nos deter a ficar lendo cada versículo. Vocês vão abrir um capítulo e eu vou mostrar para vocês do que trata os assuntos. Apocalipse capítulo 6. Do que trata o Apocalipse 6, meus irmãos? Os selos, o cordeiro abre os selos. Muito bem, o princípio das dores, as contrações, são os 4 primeiros selos do Apocalipse. O Apocalipse, às vezes eu falo Apocalipse, né? Que em grego é Apocalipse, e às vezes eu vou misturando as coisas. Então, princípio das dores, contrações,
respeito aos 4 primeiros selos do Apocalipse. Por quê? Porque os 4 primeiros selos do Apocalipse falam de 4 cavaleiros. Já ouviram falar dos cavaleiros do Apocalipse? Quais são as cores dos cavaleiros do Apocalipse? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, e para te agradar, você que tem falado amarelo, amarelo. Amarelo, foi chutando até uma hora você ia acertar, Muito bem. O cavalo branco, alguns teólogos acham que é o anticristo. Com todo respeito, a minha opinião não tem nada a ver. O cavalo branco, alguns teólogos acham que é o evangelho. Mas o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, na verdade é Cristo. É Cristo. E aí no estudo que nós tivemos na quarta-feira, nós vimos as evidências para isso, para achar que é Cristo. As evidências estão no próprio livro de Apocalipse. Tá? Esse cavalo branco ele saiu vencido para vencer. Esse cavalo branco também, esse cavaleiro branco, do cavalo branco, ele é relatado lá em Apocalipse capítulo 19. E lá fala que esse cavaleiro, ele é a testemunha fiel, no capítulo 19. E no capítulo 1 de Apocalipse fala que a testemunha fiel e verdadeira é Jesus. Logo, nada de anticristo. O anticristo não vem antes do princípio das dores. Não faz sentido. Não é o evangelho, é Jesus Cristo. Talvez o cavaleiro seja Jesus, carregando ou vencendo, saindo para vencer com o cavalo que seria o evangelho. Mas ainda é muito forçoso. É Jesus. E obviamente Jesus e o evangelho tem tudo a ver. Ok? Então não deixe de tratar do avanço do evangelho. Então ele saiu vencendo para vencer. Como que ele sai vencendo para vencer? Pregação do Evangelho por todas as nações. Ok? Meus irmãos, missões, evangelismo, pregação do Evangelho é Apocalipse. A gente só fica pensando na besta no chifre. Apocalipse é pregar o Evangelho. Ok? A pessoa fica discutindo quem é a marca, qual é a marca da besta, o número da besta, fica discutindo qual é o mil anos, milênio, Satanás está preso, está solto. Está falando de evangelho, de pregação do evangelho. Tudo tem a ver com isso. Muito bem. O cavalo vermelho é o quê? O cavalo vermelho, que tem a ver com o princípio das dores, é guerras e rumores de guerra, o cavalo vermelho. O segundo selo, o segundo cavalo, o cavaleiro, diz respeito aqui. Foi-lhe dado uma grande espada, e para que matasse os homens uns aos outros. Como que os homens matam uns aos outros? Na guerra. Não é? Com grande espada. Sigamos aqui, o cavalo, o preto. É um cavalo preto. Quando a gente fala assim, lá no interior de Minas, a coisa está preta, não é? O que quer dizer isso? Mas antigos conhecem aquela música, coisa está preta, não é? Conhece? Não, mas é ou não é? Arnaldo conhece, precisava ter falado seu nome, né? Mas conhece, o que significa isso? Quando a gente fala no dito popular, coisa da situação está preta, o que quer dizer isso? Crise econômica. O cavalo preto está falando de crise econômica. Ele fala de balanço, fala de medidas, fala de trigo. Falando de crise econômica, ele está falando o seguinte, que está difícil. Aqui pelos cálculos, atualizando para o dia de hoje, talvez aí R$25 se você comprar um quilo de trigo. Comprar um quilo. Hoje está R$4,65. Quilo de trigo. Você imagina se ele salta para R$25. Mas veja, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês. Tudo isso aqui tem que acontecer em nível global, tá? Em nível global, não é em nível regional. Porque tem países que já sofrem essa crise aí de inflação há anos, é ou não é? Guerra sempre aconteceu na história da humanidade. Porque você vai ver, pastor, isso aí é o princípio das dores, guerra sempre houve. Né? Meus irmãos, isso aqui são eventos globais. Ok? Quando você estiver explicando para alguém o Apocalipse, e se levantar de repente um incircunciso e disser para você, que guerra guerra é sinal do fim dos tempos, sempre houve guerra. Aí você respira fundo, com amor, você responde, não, o Apocalipse está falando de guerras em nível global. Ok? Veja, não estou vendo o versículo, eu estou falando do que trata. O cavalo amarelo. O que é o cavalo amarelo? O cavalo amarelo é o aumento da mortalidade em nível global.
ocasionadas especialmente por doenças. Fulano de tal tá meio amarelo. É ou não é assim? Meus irmãos, veja, mas quando você está forçando, você está pegando coisas do dia a dia, aplicando para Apocalipse. Meus irmãos, o livro de Apocalipse foi escrito para pessoas simples. Os crentes que estavam presos, os crentes que estavam sofrendo. O livro de Apocalipse não foi escrito para a academia, para os intelectuais, foi escrito para o povo de Deus em geral. Então ele foi escrito, quando ele fala aqui de balança, fala de trigo, ele está falando da feira que existia na época. Quando a pessoa saía para ir comprar as coisas na feira, estava muito caro. Vocês estão entendendo? Então quando você olha para algum ser vivo que está pálido, amarelo, esverdeado, o que você diz? Está doente. Inclusive a palavra grega aqui não é amarelo, não. É esverdeado. Pior, né? Pior do que amarelo. Então, o que é o cavalo amarelo? Aumento da mortalidade em nível global, especialmente ocasionado por epidemias. O que facilita, então, a disseminação de epidemias em nível global, que não acontecia na época bíblica, que está acontecendo hoje? O que facilita isso? A invenção de uma máquina. Quem ia acertar? Ganha 2 pontos. Oi? Avião. Pronto, já entenderam. Aeroportos, globalização, avião, etc. Ok? Ou seja, o Brasil inventa, o Brasil metaforicamente, inventa um vírus, ou surge um vírus aqui na Amazônia, em algum lugar, um vírus que é muito zico, e se espalha pelo mundo todo através do quê? Aeroportos. Lá na China, a gripe aviária, não sei se foi na China, não lembro. Gripe aviária, gripe de porco, gripe suína. Mas que interessante, surgem dos animais na maioria dos vírus, das epidemias, é ou não é? Do macaco, gripe suína, gripe da vaca louca, gripe. Existia o vírus da vaca louca? Não sei se é o frio que está deixando vocês felizes hoje, alegre. Vírus geral. Eu falo de um vírus, eles estão. Então, por que, meus irmãos? Veja, o que diz o texto sobre a questão do cavalo amarelo? No finalzinho do texto, versículo de número 8. Essa mortandade vai ser causada por meio das feras da terra, dos animais da terra. Não pense que os leões vão sair matando todo mundo comendo. Você imaginou o leão sair no meio da Avenida Paulista comendo o povo? Não é disso que ele está falando. Ele está falando que essa mortandade vai surgir a partir das feras da terra, dos animais da terra. São as epidemias. Ok? É por isso que as pessoas têm medo de Apocalipse, né? As feras da terra, vão surgir feras, vão comer gente. E a pessoa está lá com pouco de saúde, tomando remédio. Ela não entendeu ainda que as feras da terra são os vírus que ocasionados por isso. Ok? Meus irmãos, ele fala também sobre o aumento da violência urbana, que é diferente da guerra, a não ser no Rio de Janeiro, infelizmente, que já tem característica de guerra, né? Mas veja, uma medida de aliás, versículo 8, finalzinho, foi lhe dada autoridade para a quarta parte da terra para matar a espada. A espada, como se mata a espada? Ele não está falando da guerra, porque a guerra é a grande espada que é do cavalo vermelho. Está falando aqui de espada, está falando de violência urbana. Então, o cavalo amarelo está tratando de fome, violência urbana, epidemias. E a ênfase está tão grande no aumento da mortalidade que ele fala sobre o Hades. O que é o Hades? O cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo chamado de morte, e o Hades o estava seguindo. O inferno aqui, meus irmãos, não é o inferno do diabo. Hades aqui significa sepultura ou lugar dos mortos. É como se fosse um caminhão carregando um monte de corpos. Um amontoado de corpos. Então, o cavalo amarelo é um conjunto de cataclismos ou eventos que vão, não é cataclismo, não, de eventos catastróficos que irão causar esses danos. Né? Muito bem, nós já vimos então, até que nós estudamos sobre o princípio das dores, que é chamado de contrações, ok? Esse é o primeiro estágio do fim dos tempos. Quando vocês ouvirem falar sobre os cavaleiros do Apocalipse,
4 primeiros selos. Jesus falou em Apocalipse 4. E por que diz respeito a isso aqui? Nós sabemos que fala do princípio das dores. Porque tem tudo a ver com o que Jesus disse. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, fomes em todo lugar, terremoto, mas não vos assusteis. Isto é apenas o quê? Então tudo que Jesus disse que é o princípio das dores está aqui. Então é o princípio das dores. Muito bem. Certo. E o Evangelho? O Evangelho vai ser pregado aonde? Todas as nações. Então o cavaleiro branco está dando conta do Evangelho. Você não saiu vencendo para ver, você está pregando o Evangelho. Satanás está impedindo a pregação do Evangelho às nações? Satanás consegue enganar as nações a ponto do Evangelho não avançar? Consegue? Não, ainda não. Então ele está preso, tá? Ele está preso. Ah, pastor, mas lá na esquina de casa, numa igrejinha, tinha uma pessoa possessa. Nada a ver, gente. Estou falando de pregação do Evangelho. Estou vendo falando de possessão, estou falando de aparição de um fantasma, de ação do diabo, estou falando de Evangelho. E nesse sentido, Satanás ele não consegue impedir o avanço do Evangelho às nações. Ou consegue? Mesmo em meio a perseguições de países fechados, o Evangelho termina entrando. Ah, agora eu entendi por que esse lado está feliz. São os adolescentes, a parte mais feliz da igreja. Muito bem. Meus irmãos, vamos para o segundo estágio. Lembrando que o que caracteriza o primeiro estágio, que são as contrações? O que caracteriza o primeiro estágio? Princípio das dores, que são eventos catastróficos a nível global, que atinge todo mundo, crente e descrente. Vou repetir. O que caracteriza as contrações? São eventos a nível global, catastróficos, que atinge toda a humanidade, ocasionada pelo próprio homem ou pela natureza, e que atinge crentes e descrentes. Ok? Uma outra coisa que caracteriza esse princípio das dores é a prisão de Satanás. Porque Satanás está preso em que sentido? Apocalipse 20 fala que ele está preso para não mais enganar as nações. Então ele não pode impedir que o Evangelho chegue às nações. Ah, mas a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele está falando de cegar individualmente as pessoas. Ele está falando de nações. Nações é uma coisa, pessoas são outras individualmente. Então, individualmente, o diabo ele cega os incrédulos, como sempre cegou. Ele sempre vai cegar. Até o dia que Deus diz assim, não, esse é meu eleito e não é ambicioso. Agora, enganar as nações significa o diabo manipular todas as nações para que todas as nações persigam a igreja e se cumpra o que Jesus disse: sereis odiados em todas as nações. Vocês entenderam? Quando todas as nações odiarem a igreja de forma oficial, então Satanás está solto. Isso significa que se não aconteceu isso ainda, então é porque Satanás está preso. Ok? Então, o que caracteriza aí o cavalo, o princípio das dores? O que caracteriza as contrações? Duas coisas: eventos em nível global que atingem crentes e descrentes, ocasionados pelo próprio homem ou pela natureza. Certo? E a prisão de Satanás. Durante o tempo dos princípios das dores, Satanás estará preso. A pergunta é: já vivemos o princípio das dores? Vamos tentar entender. Já houveram guerras em nível global? Quantas? Já houve? Danilo. Houveram epidemias? Houve. Dura coisa você ter um professor de gramática em casa. Já houve epidemias em nível global? Sim ou não? Sim. Muito bem. Crise econômica em nível global? Sim ou não? Sim. Até os melhorzinhos estão mal das pernas, né? Os países. Tem nenhum país que diga assim: estamos super. Alguns dos grandes estão recuperando a sua economia até, às vezes, digamos, de uma maneira avançada, como no caso dos Estados Unidos. Mas
política de uma maneira específica aqui, política econômica. Mas já houve a crise econômica, é tanto que a Europa entrou em colapso. Isso ninguém duvida. A grande Europa entrou em colapso econômico. Muito bem. Então, o que vem depois do princípio das dores, depois das contrações? Qual é o próximo estágio? As dores. O que caracteriza as dores? Duas coisas: soltura de Satanás e a vingança de Deus. Satanás vai ser solto. Então, vamos recalcular a rota. Vocês acham que nós já estamos vivendo o princípio das dores? Os 4 cavaleiros do Apocalipse? Sim? Então, qual é a próxima coisa para acontecer? As dores, que é caracterizada pela soltura. Deu friozinho na barriga? A próxima, não falta mais nada para Satanás ser solto. Tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Pode ser que ele esteja solto esse ano, pode ser que ele já foi solto ano passado, pode ser que ele esteja sendo solto, pode ser que ele esteja solto daqui 20 anos, daqui 10 anos. Mas é a próxima coisa que falta para acontecer. Ele enganar as nações no sentido de oficializar a união das nações contra a igreja. É a próxima coisa. Qual é a evidência bíblica que temos disso? A base bíblica é clara, senão não estarei falando aqui. Vejamos o capítulo de número 6, versículo de número 9. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Muito bem. Então o que aconteceu no quinto selo? Muitos crentes morreram na perseguição. Então, entre o quarto e o quinto selo, o que aconteceu? Perseguição. Se aconteceu a perseguição, é porque Satanás foi solto. Porque ele uniu todas as nações para perseguir a igreja. Entenderam? Do primeiro ao quarto selo, é o princípio das dores. Entre o quarto e o quinto selo, há um intervalo aí, que é o aparecimento do anticristo, a união das nações, o surgimento de um sistema global chamado besta do mar, besta da terra, e perseguição à igreja. E morreram muitos crentes, a ponto de ter esse relato das almas desses crentes, clamando a Deus para que Deus venha vingar o seu povo. Entenderam? Porque as dores de parto é caracterizada por duas coisas: soltura de Satanás. A soltura de Satanás implica em perseguir a igreja. Soltura de Satanás e o que mais? E a vingança de Deus. Aí, a vingança de Deus é contra os ímpios. E os eventos da vingança de Deus têm como objetivo atingir os ímpios, os seguidores do anticristo. Mas o princípio das dores vai atingir todo mundo. Epidemias, etc. Vírus, todo mundo pega vírus, né, mano? Crente, descrente. Quando está em guerra, todo mundo passa por isso. Por aí vai. Muito bem. Vejamos aí a soltura de Satanás. A soltura de Satanás. Capítulo de número 13. Deixa aberto aí no capítulo de número 13. Capítulo 13. Você percebe que no livro de Apocalipse, um assunto ele percorre vários capítulos. Vai lá para o fim, vai para o início, vai para o meio. Porque o livro de Apocalipse não é cronológico. Ele é literário. Tem preocupação literária, não cronológica. Primeiro capítulo, segundo capítulo, como se fosse uma coisa atrás da outra. Não. Às vezes o capítulo lá do fim repete coisa lá do início. O capítulo do início fala coisa, adianta coisa do fim. Muito bem. Capítulo 13. Em cima do versículo 1 está escrito o quê? E acima do versículo 11 está escrito o quê? A besta que emerge do mar. Veja, meus irmãos. Qual é o papel das nações no fim dos tempos? O que a Bíblia fala sobre as nações no fim dos tempos? Em determinado momento, as nações estarão uma contra as outras. Em que estágio as nações estarão uma contra as outras? Nação contra nação. Princípio das dores. Contrações, ok? Que é o cavalo vermelho. Em outro estágio, as nações estarão unidas. Sereis odiados de todas. Para sermos odiados de todas, elas estarão unidas. Em que estágio? Dores. Haverá um tempo que vai surgir um movimento chamado ONU, Organização das Nações Unidas. E ela vai estipular filosofias
como objetivo destruir a igreja. E vai começar de forma camuflada, com o objetivo de apagar qualquer tipo de discurso do ódio. Vocês entenderam? E vão começar, para destruir a igreja, você tem que destruir os pilares da igreja. Quais são os pilares da igreja? As famílias. Quais são os pilares das famílias? O casamento. Então vamos destruir a estrutura homem e mulher. Agora você é a favor de quem? Não. A favor de tudo que a pessoa quiser. Se quiser fazer sexo com homem, com mulher, com animal, com criança, o que quiser. Assim você destrói as famílias. Os casamentos e as famílias. Okay? E como a gente vai perseguir a igreja? Simples. Vamos dizer que isso é uma forma de amar a liberdade humana, amor à liberdade humana. E se alguém discordar, essa pessoa ela é uma pessoa que tem ódio, preconceito. Então, se alguém disser que está errado o homossexualismo, é um discurso de ódio, fascista. E o que se faz com um fascista, o que se faz com uma pessoa que tem ódio da humanidade? Prende, por enquanto, porque depois vai ser o quê? E como a gente vai fazer isso? Vamos usar os meios de comunicação, as mídias, a Netflix, Facebook, qualquer coisa para deixar a pessoa, primeiro, alienada. O que é a pessoa alienada? O mundo está acabando, ela não está percebendo. Nossa, que filme legal, nossa, que filme da hora. E o mundo está acabando, ela não está nem percebendo. Então vamos deixar a pessoa alienada. Vamos deixar as pessoas alienadas. Depois que as pessoas estiverem anestesiadas e alienadas, o que você faz com um drogado? Uma pessoa drogada? Você faz o que quiser com ela. É ou não é? Dá uma pessoa que fica drogada, depois ela nem sabe o que aconteceu. Não é assim? Então vamos drogar as pessoas com entretenimento, né? Deixar as pessoas viciadas, porque a primeira consequência é que os crentes vão ficar tão viciados no entretenimento, em filmes, etc, que eles não vão ter mais disposição de ler a Bíblia, porque é muito mais gostoso fazer entretenimento. E aí nem os crentes vão se aperceber, os crentes vão estar dormindo. E a gente vai manipulando as pessoas, com o sistema político dizendo que ódio, discurso de ódio. Mas como nós vamos fazer isso entrar na sociedade? Há 3 maneiras. É isso que, no futuro, quando surgir a ONU, não sei se já surgiu, né? Mas quando surgir a ONU, quando as nações estiverem organizadas, e tiverem... Por quê? São nações, reis e os poderosos da terra, diz Apocalipse capítulo 18. Quem são os poderosos? Os que vão financiar isso. Bilionários. Porque na cabeça dos bilionários, financiando isso, você vai trazer lucro. Porque pessoas alienadas são viciadas em tudo aquilo que dá lucro, pornografia, etc. Bebida, etc. Os crentes, a igreja fica criticando pornografia, criticando bebida, criticando droga. Tem crente que critica bebida. Mas no geral, os crentes criticam bebida, criticam drogas. Então, matando os crentes, a gente vai ter lucro. Um monte de pessoas viciadas em tudo isso, a gente está ganhando. Então, os bilionários vão financiar isso. Como que os bilionários, junto com a futura, não sei se existe a ONU, futura Organização das Nações Unidas, vão fazer isso? 3 formas. Entretenimento. Aliás, 3 não. Me permitam corrigir, 4 números. Entretenimento. Ok? Um monte de criança de crente assistindo um desenho animado que faz apologia ao homossexualismo. Depois não reclamo, tá? Entretenimento. Cultura. Museu de arte. É ou não é? Museu de arte que fala sobre diversidade cultural. Ah, mas isso aí é errado. Isso é racista, fascista. Discurso de ódio. Então, entretenimento, cultura, academia, não de ginástica. Estou falando de universidade. Vamos fazer. Vocês entenderam? Então, aspecto intelectual atinge a academia, financiando mestrado, doutorado, pesquisa para alunos que querem crescer, financia, mas eu vou te financiar seu discurso, mas você vai ter que defender minhas ideologias. Então, tudo bem. Pesquisas sugerem que não sei o que é bom para a criança ter acesso à diversidade sexual. Pesquisas sugerem. Quem financiou essa coisa diabólica? Vocês entenderam como que funciona o esquema? Academia e política. Já ouviram falar de políticas públicas? Políticas públicas. As políticas, colocando o quê? Deputados, senadores, presidentes. Colocando essa gente que são financiados, dinheiro, colocando essa gente no meio do parlamento das nações. Porque as nações não vão mudar de ideia da noite para o dia assim, vamos perseguir a igreja, que legal. Não é assim. Vai colocando gente lá dentro. Vocês entenderam? Porque o Ocidente, ele é, na maioria dos casos, estabelecido através de democracias. Como então vamos infiltrar gente
partidos políticos, etc., que são financiados e são propagandas dessas filosofias. Vocês entenderam? Palavra pastoral. Sabendo disso, você vota quem você quiser. Em quem você quiser, você vota. Eu não vou falar aqui em nome de político nem de partido político, mas seja maduro. Seja amadurecido. Antes de votar, porque pode ser que você coloque um anticristo lá dentro, e a culpa é sua. Um anticristo, não o anticristo, mas um dos seguidores, um dos agentes do anticristo, pode ser que você no seu voto, você vai estar dizendo o seguinte: sou a favor da perseguição aos crentes. Com o seu voto. Então, seja responsável, porque o brasileiro em geral não é responsável por política, com as eleições, porque não tem mais jeito, tudo corrupção, não vou votar em qualquer um. Seja responsável, porque o fim já está chegando, talvez você vá contribuir para o fim, para a perseguição dos crentes. Então, antes de votar, leia a agenda e a filosofia dos partidos e dos seus políticos. Pastor, qual que eu vou excluir? Qualquer partido, qualquer político que seja a favor do aborto, que seja a favor do homossexualismo, da ideologia de gênero, você vai excluir. Mas se for um candidato que não sabe nada de política, de economia, bom, você escolhe. Você que sabe. Você quer ser o contribuinte para o surgimento da perseguição à igreja? Porque partidos políticos e políticos que são a favor ou que são a favor ou que não tem nada contra. Eu não tenho nada contra. O povo é que decide. Tem nada contra? Pois é. Pois ele vai facilitar a entrada, ou ele vai estipular leis, ou vai facilitar o surgimento de leis que... eu vou pegar só o exemplo da ideologia de gênero. Se isso acontecer no Brasil, eu peço silêncio no geral dos irmãos. Eu sabia que quando eu tocasse no assunto de política, por isso que eu evitei que dar um estudo só sobre política, ia haver murmúrios nos cantos, porque política, futebol e religião, as pessoas são apaixonadas. Ainda bem que não tem cadeiras aqui para ninguém jogar isso no público, né? Então, preste atenção no que eu estou falando. Quando surgiu uma lei, como já surgiu em outros países aí, dizendo que quem criticar o homossexualismo ou a ideologia de gênero vai ser preso, talvez você contribuiu para isso. Aí pastor não vai poder pregar, crente. E hoje é muito fácil prender um pastor, porque está sendo tudo gravado, está na internet, encontramos na internet um pastor que prega, ou a igreja que é contra o homossexualismo. Manda prender. Vocês entenderam como é sério? Pastor, mas eu estou sem opção, os outros partidos, os outros políticos são muito fracos na economia. Que seja a nossa prioridade entre economia, aspectos econômicos, estruturas econômicas e questões morais, a nossa prioridade é prezar por questões morais. Você tem dúvida disso ainda? Que a sua prioridade é prezar por partidos e por políticos que ainda defendem os mesmos princípios que a igreja? Você ainda tem dúvida? Como assim? Qualquer brechinha do seu político, do seu partido, que faz aí, é simpático a uma dessas ideologias, tenha certeza, está sendo financiado por esse sistema mundial que tem como objetivo perseguir a igreja. Como que vai acontecer então essa perseguição à igreja? Como? Nós estamos em qual estágio? Sim, no estudo de hoje. Nós estamos em qual estágio? Dores. No princípio das dores, as nações estarão uma contra as outras, certo? Nas dores, as nações estarão unidas. Então haverá um tempo que haverá a união das nações, e essa união das nações, Jesus disse, serão odiados por todas as nações. Como que vai acontecer isso? O diabo, capítulo 12 de Apocalipse, que é o dragão, vai perseguir a igreja, porque o menino foi arrebatado até o céu. Quem é esse menino que foi arrebatado até o céu? Jesus. O diabo ficou furioso, então ele começou a perseguir a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Perseguiu a mulher até o deserto, que o deserto é o lugar da igreja, lugar de deserto, de perseguição, é luta, é sofrimento. Por isso que você está sofrendo, porque o lugar seu, o lugar é no deserto. Lugar de choro, de sofrimento, etc. E aí o diabo persegue a mulher nesse deserto. E como que ele vai perseguir a mulher, querendo engolir a mulher com o rio? Eu digo o capítulo 12. O capítulo 12 é o cenário espiritual, é o making of, o cenário espiritual, o por trás das câmeras. O capítulo 13 é o que vai acontecer aos nossos olhos. O capítulo 12 é o que está por trás espiritualmente, que é o diabo. O capítulo 13
fala do surgimento de duas bestas. Uma besta que emerge do mar, que é um sistema político, que ele fala de coroas, fala de diadema. Não é diadema, eu ia fazer piadinha. Basta, chega de piadinha. Então, no capítulo 13, ele fala aí de coroas, etc. Ele está falando de sistema de governos. Governo. Chifre, na Bíblia, tem a ver com governo. Coroas, diademas. São 10 diademas, tem a ver com o número completo. São todas as nações. Dédeca, em grego, número completo. Vocês entenderam, meus irmãos? O que é a besta que emerge do mar? Um sistema político unificado. Ok? E o que é a besta que emerge da terra? É uma religião global. Uma religião global. Porque fala como tenta imitar o cordeiro. Esse sistema aqui, político que tem surgido aí, qual é o tema central deles? Direitos humanos. Olha que bonito. Não parece um cordeiro falando? De amar ao próximo. Não parece o cordeiro falando? Não parece o cordeiro de Deus falando? Temos que priorizar pelo amor ao próximo, ajudar uns aos outros. Fala como cordeiro. Ou parece como cordeiro. Tenta imitar o cordeiro. É uma religião. É uma religião. Muito bem. O que é a besta que emerge da terra? Uma religião global. Essa religião, ela é uma religião global porque ela tenta contrapor a Cristo, concorrer a Cristo. Ok? Essa religião pode ter um aspecto religioso propriamente dito, como todo mundo conhece, como culto, ou pode ter um aspecto filosófico, mas é uma religião. Quais são as 4 formas desse sistema global mundial para perseguir a igreja? Quais são? Vocês lembram, meus irmãos? Entretenimento, para deixar as pessoas alienadas. Cultura, para dizer que tudo isso é cultura. Academia, para poder influenciar os intelectuais. E política, colocando político a favor dessas coisas no meio desses lugares. Políticos a favor dessas coisas no meio desses lugares. Muito bem. Estamos aí falando de Kiev. De que parte, afinal? De que parte? Veja no capítulo 16. O sexto flagelo, sexta taça. Versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Encontraram? Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Amagedon, Vale do Meguido, que é um lugar onde houve a batalha do Antigo Testamento. Não se refere à batalha. Ele está falando aqui que todas as nações estarão reunidas para perseguir a igreja. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, versículo 3. Agora eu lembrei por que os adolescentes estão felizes. Porque ontem eles tiveram o dia D, né? Foi isso, Mackenzie? DNA. O dia D não tem nada a ver. DNA. Né? Dia do adolescente, né? Dia Nacional do Adolescente. Dia Nacional do Adolescente. E eles estão felizes, não é? Pelas fotos nós vimos isso. Graças a Deus pelos nossos adolescentes e de suas respectivas lideranças. Apocalipse 23. Aqui é tarde, as pessoas para comentar. Eles já se empolgam, né? Qualquer coisa que você fala desses adolescentes se empolgam. 23. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele. Para quê? Para que não enganasse mais as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Satanás vai ser solto. Versículo 7. Quando... Havendo paz continuamente. Capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Para quê? Sairá a seduzir as nações que há nos cantos da terra. Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Nós não sabemos direito, meus teólogos não encontraram o real significado. A fim de reuni-las para a peleja. O número desse é como a areia do mar. Ou seja, é como a areia do mar. Todas as nações estarão reunidas para perseguir a igreja. Ok? É
vai ser crente fugindo, crente morrendo, crente sendo preso. Vai ser uma coisa, Jesus disse que nunca houve sofrimento igual. Por isso acho que já está na hora da gente parar de brincar, de ser crente e já começar a trabalhar com outra perspectiva mais séria. É ou não é? Muito bem. E o versículo 9 fala: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e cidade querida. Veja, dá a impressão que vai ser assim: o crente guerreando contra os ímpios, não dá essa impressão? Não, é assim: os ímpios matando os crentes. Vai ter uma guerra, mas uma guerra injusta, desleal, que os crentes não vão revidar. Poderia revidar hoje nas urnas, poderia revidar hoje nos movimentos de manifestação, poderia revidar hoje intelectualmente, no meios acadêmicos, mas nós estamos um pouco acanhados. Isso é para se cumprir a profecia que diz que o amor vai se esfriar e nós vamos ficar acanhados. Mas veja, vai ser as nações perseguindo os crentes e de repente o que vai acontecer? Desceu o fogo do céu. Mas essa guerra é interessante, não é? Como que veio a nossa vitória? Foi aos poucos, foi aos poucos. Aí de repente a gente começou a vencer, foi assim? Eles começaram a perseguir a igreja, matar os crentes, perseguir a igreja, matar os crentes. Como que Jesus virou o jogo? Assim, desceu o fogo do céu. Muito bem. Esse é o fim. Agora veja, meus irmãos, esse não é o fim, é as dores do parto. Qual é a característica das dores do parto? Vem arrebentando tudo. Vem para destruir, né? Destruição. Essa destruição tem duas moedas, dois lados, né? Dois lados de uma mesma moeda. Destruição da igreja, no sentido que, inclusive, Apocalipse, acho que é o capítulo 11, que fala que a praça onde matou os santos, da ideia assim que matou, acabou, onde eles foram vencidos. Parece que venceram todos os cristãos. Sempre há um remanescente. Mas a impressão que vai ter, os crentes vão ter, acabou. Nós fomos derrotados. Aí os que já tiveram, os que morreram, vão falar com Deus: Senhor, até quando? Aí Deus vai responder. Vocês entenderam? Quando a gente achar que não está mais aguentando aqui, aí vem a resposta final de Deus. Então, o que caracteriza o princípio das dores? Houve silêncio por ser, porque é hora. Eventos catastróficos que acontecem a nível global. E para quem? Causado pela natureza e pela natureza. Duas coisas: prisão de Satanás, que impede as nações de serem enganadas, no sentido de sistema unificado, e eventos catastróficos em nível global, causados pelo próprio homem e pela natureza, que atingirão tanto o crente quanto o crente. E o que caracteriza as dores? Estrutura de Satanás Estrutura de Satanás. e a união das nações com Cristo. Quem tem a ver com isso? A estrutura de Satanás Satanás vai manipular as nações, ok? Que é o surgimento aí da besta. E onde entra o anticristo? O anticristo vai ser a figura, vai ser um homem, um político. E esse político vai dominar as nações. E ele vai dominar a nação ele vai se utilizar de duas bestas para dominar a nação. Ele é chamado de falso profeta. Qual? Ele vai usar a besta do mar, que é o sistema político, e a besta da terra, que é o sistema religioso. Então ele vai ser um político religioso, um falso profeta. Ele vai fazer até descer fogo do céu, não sei como, mas vai. Porque dentro dele vai estar operando quem? Satanás. Muito bom. É assim que vai acontecer. Então o que caracteriza as dores? As dores. O que caracteriza as dores? Soltura de Satanás, que inclui a perseguição da igreja e o surgimento do anticristo através dos dois sistemas político e religioso, que é a besta da terra e a besta do mar. Perseguição à igreja, grande perseguição, grande tribulação. Tem crente que acha que vai passar pelas grandes tribulações. Se você quiser ficar em paz nos pensamentos, pode ficar, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente vai passar pela grande tribulação, porque se os apóstolos sofreram a grande tribulação, não vai ser a nossa geração do Facebook que não vai passar por ela. Então vamos seguir aqui. Soltura de Satanás, e depois que a igreja estiver sofrendo, lembra lá do quinto selo, da igreja orando, e dizendo: até quando, Senhor? Lembra disso? Aí o sexto selo vai ser a resposta de Deus. Então, as dores de parto, as
Deus, a vingança de nosso Deus. Ok? O sexto selo, então, os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, de respeito aos princípios das dores. No intervalo do quarto para o quinto, acontece o surgimento do anticristo, das bestas e a perseguição à igreja. E aí vem o quinto selo, que é a alma dos que morreram pedindo para Deus socorro. Aí vem o sexto selo. O sexto selo é a resposta de Deus. O sol se escurecerá, a lua não voltará mais sua claridade, os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão do céu. Então é o sexto selo. E aí o que são as trombetas? É o mesmo sexto selo. Só que as trombetas estão descritas de forma detalhada, o mesmo evento do sexto selo. Então, repetindo, o sexto selo são as mesmas 7 trombetas. Qual a diferença? O sexto selo é o relato resumido, as 7 trombetas é o relato detalhado de um mesmo evento, que é a resposta de Deus contra a perseguição da igreja. Ok? Oh, mas se o estudo hoje se estender, sem problema, né? Eu não vou embora mesmo. Mas não vai se estender. Se você tem dúvida, segure o seu coração, sua ansiedade, porque é necessário que eu chegue ao fim. Aonde eu estava? Alguém fala que vale do Bequim. Vou resumir. Olha, gente, eu vou resumir para vocês o sexto selo e as 7 trombetas. Estão atentos? Jesus disse que os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão do céu. É possível uma estrela cair do céu? Não. Qual é a estrela mais próxima de nós? O Sol pode cair dentro da Terra? Não. Então como que acontece as estrelas caírem do céu? E o Sol é uma estrela pequenininha, minúscula. Imagina o tamanho das outras estrelas. Como que elas vão cair dentro da Terra? O Sol vai se escurecer. Meus irmãos, não é literalmente, porque se o Sol se escurecer, não vai nem ter um fim. Não vai nem dar para acontecer, porque todo mundo vai morrer. Se acabar a luz do Sol na Terra, quem vai acontecer na Terra? Então isso não é literalmente. Só que, da perspectiva a olho nu, daqueles que estão vendo, olhando para o céu, a visão que eles vão ter realmente é como se fossem estrelas caindo. A visão que nós iremos ter é como se o Sol tivesse apagado a luz. A sua luz. Vocês entenderam? É a nossa percepção cotidiana e física. Mas não é isso que vai acontecer. Mas são eventos que se assemelham a isso. O que é várias estrelas caindo do céu? Asteroides. Inclusive a palavra grega aqui que ele usa aqui para essa rocha, as estrelas, é a palavra asteros. Asteros é a palavra grega para estrelas. Em Apocalipse. Asteros. E qual é a prova? Parece até que eu estou falando uma coisa da Disney, né? Coisa assim fantasiosa. Mas não é não, mesmo. Porque a Bíblia diz das trombetas, vai ser uma rocha pegando fogo caindo na terra. Depois fala de uma pedra pegando fogo caindo no rio. Depois fala de uma montanha ardendo em chama. O que é isso? Um pedaço de pedra caindo no espaço pegando fogo. É um asteroide. Que quando se chocar com a atmosfera vai virar várias pedrinhas pegando fogo ou pedronas pegando fogo. E de quem vai olhar para o céu vai achar que é o quê? Estrelas. Ok? E como que o Sol vai apagar a luz? Porque uma pedra grande vai cair na terra seca e vai causar um abismo, um buraco. Está escrito aqui, uma das trombetas. E o impacto vai ser tão grande que de dentro desse abismo vai sair fumaça. Fumaça e vai atingir o ar. Gente, não é invenção minha. Está tudo aqui em Apocalipse capítulo número 7. Se vocês quiserem conferir, então sigam-me e vamos conferir. Capítulo de número 8, aliás, capítulo 8. Apocalipse 8. Encontraram Apocalipse 8? Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e o estará e veio fogo de mistura com sangue e foram atirados aonde? Você foi atirado da terra porque veio de fora. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e como grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar. Versículo de número 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande asteros, ardendo como
como tocha. Versículo 12, o quarto anjo que tocou a trombeta foi ferido a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse na sua terça parte, não brilhasse tanto de dia como de noite. Como que aconteceu isso? Versículo capítulo 9 explica. Capítulo 9, o quinto anjo tocou a trombeta e uma estrela caída da onde? No céu, na terra. Tem gente que acha que está falando de Satanás, mas como você está falando de eventos da natureza, de repente muda para Satanás? Não existe nenhum indício bíblico para essa mudança. Continua sendo o mesmo evento. Foi dada a chave do poço do abismo. Ela, essa estrela que caiu do céu, feriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Como que vai escurecer o sol? Com a fumaça que vai sair do buraco. Ou seja, uma pedra grande, um asteroide grande, que vai, na verdade, depois que ele se despedaça, chama-se meteorito, um pedaço grande vai cair na terra seca, vai causar um impacto tão grande que vai sair uma fumaceira, uma poeira, um pó, e vai escurecer a atmosfera por alguns dias. E nós não teremos acesso à luz solar. Então, quando a Bíblia diz que o sol se escurecerá, é que aos nossos olhos é como se o sol se escurecesse. O sol vai continuar tranquilo. É nós que não teremos acesso a ele, à luz solar. Ok? Muito bem. Isso tudo é a vingança de Deus. Veja, as dores, o que caracteriza as dores? Duas coisas. A soltura de Satanás para perseguir a igreja e a vingança de Deus, que é uma resposta ao clamor dos crentes nessa perseguição. Entenderam? Essa vingança de Deus, essa resposta de Deus acontece de duas formas. Vou repetir, a vingança de Deus acontece de duas formas. Nesse primeiro aviso, que é esse asteroide que vai cair da Terra, ok? Que é descrito em forma de 7 trombetas. É o primeiro aviso de Deus. A vingança de Deus. A Bíblia diz que eles vão ficar mais enfurecidos ainda contra a igreja. Aí Deus vem com uma segunda etapa da vingança dele, que são as taças. Lembra das 7 taças da ira de Deus? Os 7 flagelos? Aí Deus vai enviar tumores sobre os homens. Vai destruir a grande cidade, que é a capital. Porque sempre que o espírito do anticristo se levanta, sempre que o império se levanta para perseguir a igreja, tem uma capital, é ou não é? Sempre uma capital. E vai ter uma capital do mundo. A Bíblia diz que Deus vai destruir aquela cidade. E todos os eventos, alguns dos eventos ainda das trombetas, poderá atingir os crentes. Mas isso das trombetas. Mas das taças da ira de Deus, o objetivo das taças da ira de Deus é fazer a separação entre o crente e o que não crente. Entre o crente e o não crente. Intervalo de 60 segundos. Eu acho que eles vão se alegrar com a notícia. Ou não. Meus queridos irmãos, eu gostaria de comunicar à igreja que eu recebi um comunicado recente do presbítero Rafael, enviado por intermédio dele, mas oriundo da cozinha, da equipe da cozinha, comunicando ou solicitando que nós venhamos a terminar a aula às 11h30. Alguma objeção? E não pode ter objeção. Tem mais pela educação. Agora eu não preciso correr, não é? Agora eu posso ficar em paz. Tudo bem, Rafael. Iremos até às 11h30. E vocês que suportem a grande fumaça que sai do abismo. O cheiro da fumaça já chegou aqui, né? Que é o churrasco que está tendo lá embaixo. Agora eu vou ficar mais tranquilo, respirar, né? E agora eu vou até dar liberdade para vocês perguntarem. Até aqui tranquilo, à vontade, podemos seguir? Diga, Carol. Pastor, nessa das taças da ira de Deus, vai ter crente ainda aqui? Vai. Boa pergunta. A Carol perguntou se ainda vai ter crente no período das taças. Vai ter crente até o último dia. Até o dia que Jesus aparecer vai ter crente. Porque Jesus vai vir quantas vezes? Uma vez só. Essa história de Jesus vem 2 vezes. As pessoas acham que Jesus vem 2 vezes porque o capítulo 20 fala sobre o juízo final, certo? E fala da vinda de Cristo. E no capítulo 19 também fala da vinda de Cristo. Como são dois relatos da vinda de Cristo, as pessoas acham que então ele vai vir 2 vezes. Ele vem antes do milênio, capítulo 19, depois do capítulo 20 vem o milênio, e depois Jesus volta de novo.
então você vai ter que ser honesto e admitir que o Apocalipse fala da vinda de Cristo não é uma vez, duas vezes apenas. Desde o capítulo 1 ele fala, pelo menos 7 vezes do aparecimento dele. Então Jesus não vai vir 2, vai vir 7. Vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta. Pronto, a última vez ele fica. Não, mas não tem base bíblica nisso. Não é porque o capítulo 19 fala da volta de Cristo, o capítulo 20 fala do milênio, depois o capítulo 21 fala da volta de Cristo de novo. Não é nesse sentido. Porque o livro de Apocalipse não é cronológico, é literário. Eu vou explicar para vocês o livro de Apocalipse, em sentido de interpretação. O livro de Apocalipse fala sobre o princípio das dores, as dores e o fim. Só que ele fala desses 3 estágios em várias etapas. Ele vai repetindo esses estágios, ele repete. Capítulo 1 ao capítulo 3 ele repete, capítulo 4 ao capítulo 5 ele repete, capítulo 6 ao capítulo 8 ele repete, capítulo 9 ao capítulo 11 ele repete, capítulo 12 ao capítulo 14 ele repete, capítulo 15 ao capítulo 18 ele repete, até chegar no fim. Só que cada vez que ele repete o mesmo evento, cada vez que ele repete, ele vai acrescentando novas informações. Por quê? Lembra que Jesus disse aos discípulos, eu tinha muitas coisas a vos falar, mas ainda não podeis suportar. Isso aí chama-se método didático de Deus. Ok? Eu abri para perguntas? Porque agora eu estou desesperado. Jovem Ademir, Jovem Wagner e Jovem Eunice. Eu vou resguardá-los para o final, vou abrir só para Eunice e vocês dois eu vou deixar mais para frente, ok? E conforme a medida for, havendo paz no meu coração, vou abrir mais possibilidades. E Eunice? Alguém sabe? Não sabemos. Mas em contexto de perseguição acontece o evangelismo. Paulo e Silas estavam presos. E Paulo evangelizou o carcereiro e por aí vai. Você entendeu? Acontece milagres no meio da perseguição. Pedro, etc. Ok? Mas a metodologia evangelística eu não sei. Não consigo te dar dados. Eu não sei como vai ser de fato o dia a dia. Mas talvez assim. Pode ser que ainda, muito provavelmente, soldados do outro lado vão se converter. Entendeu? Não significa que vai haver apenas presos cristãos. Vai haver outros tipos de presos também. Vão se converter. Entendeu? Porque Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus. O evangelho pode converter o anticristo? Sim, mas não vai. Mas pode. Bom, gente, mas como nós estamos aí tranquilos aí com o tempo, já estou no finalzinho, havendo paz, prosseguiremos então com as dúvidas. Só o Ademir e o Wagner. E depois nós retomaremos aqui a ideia, ok? Ademir. A ONU. Já existe. Nem todas as nações fazem parte dela. E hoje essa ONU é para o bem. Jesus falou para a gente para trazer a paz ao mundo. Será que vai ser essa mesma ONU? A mesma que quer trazer a paz ao mundo, quando disserem paz e segurança, a 1 Tessalonicenses 5:3, lembra? Quando vos disserem paz e segurança, virá destruição repentina. Então, ela diz que veio trazer paz ao mundo, que a ONU ela intervém aonde tem injustiça, não é? É engraçado a ONU, né? Vem para trazer paz e intervir. Por que ela não intervém na perseguição que há aos cristãos pelo mundo afora? Milhares e milhares de cristãos são mortos, a ONU não fala nada. Então, para ela é o seguinte, é
mexer com os muçulmanos. Estranho, não vamos mexer com os muçulmanos. Você tem ideia do quanto os muçulmanos, os árabes, investem bilhões e bilhões na Europa? Você tem ideia do investimento? Você acha que a ONU está contra os muçulmanos? São amiguinhos. Muito amigos. Muito amigos. Oh, claro. Por exemplo, esse é o grande fato. A ONU sabe dos cristãos que estão morrendo. Ela nem se pronuncia, quanto mais ela defendê-los. Nem se pronuncia. Ok? Mas ela parece um cordeirinho, não parece? Aí vocês, pastor, como vai se cumprir Apocalipse 13 que diz que não poderão comprar e defender? Só os que tiverem a marca da besta. Daqui uns dias. Por exemplo, Tânia, daqui uns dias, ou daqui uns tempos, vai haver uma lei, um princípio de que, se você não adequar a sua empresa a todos os princípios, filosofias, missão e visão que se adequam à ONU, você não vai poder abrir uma empresa. Ou vai ter que fechar a sua empresa. Isso não vai demorar muito. Por que grandes empresas, Boticário, Avon, não sei o que, coloca propaganda no YouTube defendendo a ideologia, propaganda da ideologia de gênero? Porque isso faz elas ganharem pontos junto a investimentos internacionais. Já existe. Todos esses princípios. Agora, exatamente. Aí o cerco vai se fechar. O cerco vai se fechar, vocês estão entendendo? Aí daqui a um tempo, na hora que você for arrumar um emprego, você vai ter que assinar um contrato de estar de acordo com esses princípios internacionais de direitos humanos. Se você não assinar, então, temos aqui mais um propagador do ódio. Então você não vai poder arrumar emprego. Se você tiver emprego, você vai ser demitido. Começa com a perseguição econômica. Não vai começar matando os crentes de uma vez não, tá? Perseguição econômica. Aí os crentes... Porque, ora, não foi assim que Hitler fez com os judeus? Começa com a perseguição, os embargos, as questões econômicas. Depois da perseguição econômica, veja, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que a gente fantasia muito? O que a gente imagina sobre a besta e a marca da besta? Uma fila de crente, com ímpio junto, numa fila, e tem uma pessoa lá na frente com a maquininha. Deixa eu ver sua testa. Coloca a maquininha, tem a marca para o lado. Coloca a maquininha, tem outra marca, vai para o lado. Mas eu quero comprar o pão. Não pode, porque você não tem a marca da besta. Quem tem a marca da besta aqui pode comprar na padaria. A gente pensa que é assim, mas não é assim. O diabo não é bobinho assim, igual esses filmezinhos do Deixados para Trás. Conhece o Deixados para Trás? Então deixe para trás. Não assista mais esse filme. Literalmente chama esse filme de Deixados para Trás. Esse é um filme dispensacionalista que fala que Jesus vai vir 2 vezes, depois vai subir, os crentes ficam só os crentes mais ou menos, e ainda vai ter a segunda chance para se converter, mas o Espírito Santo não está aqui, está na glória, você vai ter que se converter pelo seu esforço. Tudo heresia. Tem a base bíblica. Aí vai vir um arrebatamento, aí depois fica alguns crentes. Cuidado para você não ficar aí, irmão, no arrebatamento. Você está vigiando. Isso aí é mais discurso de medo, para poder colocar medo nos crentes, aí a igreja enche de pessoas. Ok, meus irmãos, vamos seguir aqui. Respondi para o Ademir. Muito bem. Veja, eu falei assim, pode ser que um dia surja uma organização de várias nações para se unificar. Lembra? Eu falei, eu não quero ser simplista e dizer que é essa onda atual que vai perseguir a igreja. Pode ser que as coisas mudem no cenário global, mas que vai acontecer dessa forma, vai. As nações vão se unir politicamente e religiosamente, ou filosoficamente. É assim que vai acontecer. Não sei se já é isso. Suponho que sim. Suponho que sim. Porque eles estão fazendo muito bem feito dessa vez. Está muito bem articulado. Já está acontecendo, Tem crente. Já tem crente que acha assim, não, a gente não pode ser preconceituoso, né? Tem uns crentes aí que vão ser deixados para trás. Não, vamos lá. Estamos aí na vingança. De que forma acontecerá a vingança de Deus? De que forma? 2. Nível. De que forma? 2. A vingança de nosso Deus. Trombetas e taças. A
As trombetas, o que são as trombetas? São as consequências de um asteroide, ok? Provavelmente alguma dessas consequências ainda atingem os crentes. No sentido assim, por exemplo, vai atingir terça parte do mar. Pode ser que atinja os crentes. Mas as taças da ira de Deus vai ser para fazer a separação mesmo. Porque a Bíblia diz que é para atingir os que têm a marca da besta. Tá? As taças da ira de Deus. Tumores, etc. Então, capítulo 15, que vocês acharam que eu ia pular. Estou julgando vocês, né? O Dani está ali comigo. Dani, não fique comigo. Não tema aqueles que podem matar o povo. Então, vocês estão percebendo que a igreja está assim meio alienada, né? Tudo isso acontecendo, já existe uma perseguição moral. Tem gente que acha que não existe ainda perseguição aos crentes. Tá? Então, discipline o seu filho, bata no seu filho, você vê. Que já existe uma lei no Brasil que é prender. Você vai ser preso. Então, não existe perseguição aos crentes? Você não pode. Percebe que eles estão atingindo a família? Eles são cruéis, meus filhos. São cruéis. Vou abrir um parênteses aqui. Como discutir com uma pessoa que adere a esse discurso? Como? Não discute assim, não, mas é que a gente não. Você tem que discutir, não sabe como? Falando com firmeza. Você tem que pegar pesado com essa gente. Não, vocês são preconceituosos. A igreja discurso de ódio. Você fala assim, vocês são imorais. Vocês não têm moral. Porque se vocês aprovam a matança de crianças no ventre das pessoas, isso é imoral. Isso é falta de caráter. Pega pesado, porque eles ficam desconcertados. Porque aí você está pegando a mesma moeda deles e virando contra eles. Eles não sabem responder, eles vão ficar desconcertados. Agora, não, mas aí você fica falando, é comprovado cientificamente que um bebê com 12 meses, que não sei o quê, é comprovado cientificamente que homem e mulher. Você fala o seguinte, isso é imoralidade, vocês querem destruir a família. Vai no caráter deles, eles ficam desconcertados, eles não sabem o que responder. Então não fica dizendo, crianças e adolescentes, está lá o professor, os crentes protestantes são preconceituosos, não entendem a ideologia de gênero, quero para o bem-estar. Você fala só assim, isso aí é uma imoralidade para destruir a família. Essa é a minha opinião. Isso é falta de caráter. E o que vocês acham do aborto? O aborto é falta de caráter. Falta de caráter. Não tem nada a ver com religião, é falta de caráter. Porque vocês são contra a pena de morte, a não ser que seja uma criança. Aí vocês autorizam. Pronto, pega pesado. É assim que discute com essa gente. Ok? Aí depois vocês falam, mas também é comprovado cientificamente. Vocês não perceberam que essa história de comprovado cientificamente não está resolvendo? Não perceberam ainda? Eles não querem saber de ciências. Sabe por que eles não querem saber de ciência? Porque a filosofia deles é o seguinte: a gente vai conquistar o mundo, sabe como? A violência. É assim. Na guerra, a força. Não tem nada de debate ideológico, discurso. É a força. E como? Colocando a nossa moral lá embaixo, seus fascistas, seus não sei o quê. Aí você, não é que a gente é fascista, é que é assim, a Bíblia, que Bíblia, nada. Muito bem. Wagner, a sua pergunta. Daniel capítulo 7 tem a ver tudo com o Apocalipse? Não entendi. Daniel capítulo 7? Sim. Daniel tem tudo a ver com o Apocalipse, meus irmãos. É o livro que mais se aproxima do Apocalipse. Fala da besta também, fala dos sistemas das nações, fala das cabeças, das coroas, que é a união das nações, e tem muito a ver com o capítulo de número 17 de Apocalipse, e fala das bestas também. É claro, um contexto mais aproximado ao contexto de Daniel, mas com uma amplitude de interpretação ao longo de toda a analogia da Bíblia, que tem total relação com o Apocalipse. Muito bem. Então, capítulo 15, meus irmãos, são os flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo 7 flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, as trombetas já é sinal da ira de Deus, da vingança de Deus. Mas vai se consumar como? Com as 7 taças, os 7 flagelos. Que é o objetivo dos 7 flagelos? Fazer a separação. Cumprir o que está escrito lá em Malaquias capítulo número 4. Naquele dia, vereis a diferença entre o que
serve a Deus. Ok? Lembra aí dos... Você lembra das 10 pragas? Lembra das 10 pragas? A partir do momento as pragas passaram a atingir somente os egípcios. Deus vai separar, a separação já começa aí. Para que fique claro, por exemplo, se acontecer uma catástrofe hoje, eles ainda vão ficar, você vai dizer, isso é castigo de Deus, aí você dizer, claro que não, atingiu todo mundo, inclusive protestante, não é que é castigo de Deus. Mas vai chegar um dia que vai vir eventos sobre a humanidade que vai atingir só quem não é crente. E para Deus vai estar deixando claro, sou eu que estou castigando vocês. Entenderam? Isso vai fazer eles se converterem? Claro que não. Faraó se converteu até a mão na praga. A dor não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. O negócio de vem pela dor, vem pelo amor, vem pela dor, não. Vem pelo Espírito. A Bíblia diz que vem pelo Espírito. Tem que negócio de dor. Tem gente que está lá, se fosse por isso, todo mundo tem que estar morrendo de câncer no hospital e ia se converter. Vem pelo Espírito Santo. Acabou. É o Espírito que converte. É tanto que nessas 7 taças da ira de Deus, esses 7 flagelos, uma após o outro, e a Bíblia diz, e eles não se arrependeram de suas obras. E eles não se arrependem. Vão ficar com mais raiva ainda dos crentes. Muito bem, versículo 2. Vi como que um grande mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Quem são os vencedores da besta? Os crentes, ou seja, aqui ele está tendo uma visão já, veja como ele adianta as coisas. Ele já está tendo uma visão já dos crentes na glória. Depois ele volta de novo para a desgraça. Capítulo 16. Então ele fica intercalando. Por que a Bíblia faz isso? Ele relata o fim, depois relata as dores. Relata o fim, depois relata... Por quê? Porque quando ele relata muitas dores, a gente vai ficando angustiado, não fica? Aí ele nos consola. Aí ele já mostra a visão dos crentes como um mar de vidro, adorando a Deus, Rei das Nações. Já na glória. É um conforto. Aí depois ele vem e relata de novo as dores, só com mais detalhes. Né? Aí depois ele relata de novo nós na glória, adorando a Deus. Vocês entenderam? Por isso que o Apocalipse é assim. Relata o fim, relata o consolo. Igual assim a luz. Só quem passou é que sabe a verdade. Exatamente. Muito bem. Onde estávamos, meus irmãos? Então, capítulo 15, versículo 2. Um mar de vidro, ou seja, uma multidão de gente transparente ou límpido, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mesclado com fogo, porque nós somos objetos do amor justo de Deus que vai derramar fogo sobre os ímpios. E o número do seu nome, ou seja, essa besta que vai ser vencida, ela tem um nome e tem um número. Qual é o número da besta? 666. Então não entre numa casa que tem esse número. Tem gente que tem essas místicas, né? Essa coisa mística. Tem medo do número 666. Não. Vou resumir para vocês rapidamente essa questão, tá? Qual é a marca da besta? É o contrário da marca do cordeiro. Qual é a marca do cordeiro? Deuteronômio capítulo número 6 fala que é a lei de Deus. Esta lei estará gravada nos umbrais da tua porta, será como um sinal por frontal, sinal por frontal e em tuas mãos. Porque o que é que está falando lá em Deuteronômio 6? A lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E isto te será por sinal na tua testa e na tua mão, é a lei de Deus. É a marca do cordeiro. Qual é a marca do cordeiro? A lei de Deus estampada no seu caráter. Essa é a marca do cordeiro. Na sua testa, na sua maneira de pensar, na sua mão, na sua maneira de agir. Tudo que você pensa, tudo que você faz reflete o cordeiro. Ok? E qual é a marca da besta? O contrário. O contrário é a lei de Deus. Desobediência. A marca da besta é a desobediência à lei de Deus. Rebeldia à lei de Deus. Estampada no intelecto das pessoas, né? E na maneira de agir das pessoas. Ok? É tão simples, né? Que as pessoas complicam, né? Negócio de tatuagem, de chip. Pastor, surgiu um chip novo, eu posso usar? Usa. Pode usar, Paulo Flávio, pode usar. Pode usar o chip. Não, não tem nada a ver. Pastor, eu recebi um cartão com um novo chip, não quero usar. Manda para mim se tiver limite. Você paga. Aproveita aí. Olha, já pode. Agora
Já sabe onde você mora, já sabe tudo da sua vida. Mas ele nem precisa disso para controlar a sua vida. Ele já sabe por quê? Porque você tem uma maquininha na sua mão, chamada celular. Eu acho que essa é a marca da besta. Porque o que tem de gente se dobrando, né, perante essa marca, né? A marca da besta é a maçãzinha mordida. Meus irmãos, vocês têm uma conta online no Facebook, no Gmail, no Google. Eles sabem tudo sobre a sua vida. Por exemplo, eles sabem inclusive a sua posição política, se você é contra ou não alguém. Você vive compartilhando coisa contra, coisa a favor, tem gente esquisita. Entendeu? Tem gente que compartilha a favor, mas sabe? Vocês entenderam? Então ele sabe se você é contra aborto, contra gay, contra isso. Ele sabe. Cada um de vocês aqui, o sistema mundial já sabe a que grupo você pertence. Então ele não precisa de um chip para perseguir. Você acha que Satanás precisa de um mecanismo assim? Deixa eu saber. Ó, aquilo lá é... Não. O crente mente. Não vai mentir. Você é crente, né? Se mentir no meio da perseguição, está negando Jesus já era. Então não era crente. Você é crente? O crente vai dizer o quê? Sou. Precisa de uma marca, gente? Eu pergunto, precisa de um chip para identificar um crente? Não precisa, basta perguntar, porque o crente fala a verdade. Não precisa de uma marca na testa, colocar tatuagem aqui para dizer se é ou não é do anticristo. Não precisa, gente. Isso é metafórico. Deixa. Pode ser que ele use um dia o chip para controlar as pessoas? Talvez para saber onde está. O chip com GPS, ó, tem um crente escondido lá na mata, corre. Eu estou indo longe demais, né? Mas pode acontecer, pode, mas a gente não sabe. Você tem chip que controla a parede? Tem chip. Olha o desabafé de mim. Chip que controla a marido, então. Depois você marca um. Dá essa dica para Safra, dar uma palestra sobre isso e já indicar onde é que compra. Depois você indica onde que compra, coloca no grupo lá onde vende o chip. Voltemos ao Evangelho. Então, veja, peço paz ao plenário. Houve tumulto. Peço paz ao plenário. Vocês entenderam? Entendeu, Fábio? Então a gente pode colocar chip. Então, a marca da besta não é isso. Talvez possa existir um mecanismo material para controlar a humanidade. Onde está, quem ela é, aquela pessoa. Pode ser que exista. Mas isso não é a marca da besta. E não é isso que vai dizer se a pessoa é crente ou não, tá? É isso que eu estou falando. Porque pode ser que o crente tenha essas coisas, chip, não sei o quê, e seja crente mesmo. Porque não é isso a marca da besta. Isso aí é só um sistema de controle, por enquanto, de dados. Ok? Ah, pastor, então é melhor prevenir. Não adianta. Quando vier a perseguição, você vai ter o chip ou não, vão te matar se você for encontrado. Tem como. Agora veja, pastor, é pecado fugir? Não, porque Jesus disse: os que estão no monte, fujam, os que estão no telhado, fujam. Jesus falou. E orem para não acontecer no inverno, porque é mais difícil fugir no inverno. Né? Ai das grávidas, então você pode fugir? Pode. Isso não é negar Jesus. Agora, se te pegarem, não negue. Ok? Pastor, e revidar? Revidar? Mas é, porque se você tiver porte de arma, qualquer coisa assim. Depois você conversa com ele já. Não. Quando chegar o fim não vai ser assim. A não ser, por exemplo, em contexto que você tem que proteger seus filhos, sua família, em legítima defesa, no contexto em que seja permitida a legítima defesa, mas é que no contexto de perseguição é diferente de um contexto democrático de legítima defesa, como em alguns países é diferente. Tá? Mas você pode fugir. Pode fugir. Agora, revidar, você vai estar tendo privilégio ali. Tendo um privilégio de entregar a sua vida por amor ao Evangelho. Vai ser sua oportunidade de ter a mesma alegria dos apóstolos. E olha que Pedro era sangue quente. E ele não fez isso. Vamos seguir aqui? Estou sendo simplista, porque eu quero ver um pai ou uma mãe sendo preso com seus filhos e não desejar revidar. Estou sendo simplista.
H na hora que o negócio é difícil, cara. Só que você tem que amar mais a Deus do que todas as coisas. E tem que ensinar seu filho, ó filho, se um dia nós formos presos por causa do Evangelho, entregue a sua vida por amor a Ele. Ensine seu filho. Ok? E se isso acontecer, eu acho que a nossa geração vai presenciar isso. Não saia daqui em depressão. Saia vigiando e ora demais. Muito bem. Nós estamos aí, faltando 5 minutos para o churrascão, né? Então virá o fim. Então nós estudamos aí sobre o princípio das dores, capítulo que fala das complicações, caracterizado pela visão de Satanás e catástrofes naturais ali do mundo. Estudamos sobre as dores, que é caracterizado pela sofrência de Satanás, perseguição à igreja e a vingança de Deus através das trombetas e das taças. Tá? Capítulo 16, veja, o capítulo 15, ele já faz a introdução das taças, tem a visão do trono de Deus, dos crentes adorando a Deus já no fim. Depois, no capítulo 16, ele volta a relatar como vai ser as taças. Tintim por tintim. Bom, e o filho? São 3 estágios do fim: as contrações, as dores e o filho. Apareceu o filho. Capítulo de número 20. O filho é caracterizado, como o nome já diz, pela vida de Cristo. Capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, é aquele que nele estava, que nele se assenta. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. Ou seja, tudo isso está falando do mesmo evento, entenderam? É o fim. Aparecimento de Jesus. Esse fim é caracterizado pela... Como vai acontecer? Jesus volta, vem até as nuvens, tudo no mesmo dia. Vai acontecer a ressurreição dos mortos, todos os mortos, porque está escrito aqui no capítulo de número 20 que o mar vai dar os seus mortos, etc. Capítulo 20, versículo 13 fala sobre isso. A ressurreição dos mortos, crentes e não crentes, no mesmo dia. E nesse mesmo evento, os crentes que vão ressuscitar já vão ressuscitar com o corpo glorificado. E os crentes vivos serão transformados. E esses crentes que ressuscitaram vão se encontrar com o Senhor nos ares, com Jesus. Jesus vai descer. E nós iremos nos encontrar com eles. Ok? Os vivos vão ser arrebatados. Qual é a visão que nós temos? Jesus descendo com os anjos e com a igreja. Qual é a visão? A Nova Jerusalém descendo. Porque as pessoas acham que é uma cidade. Não é uma cidade. A Nova Jerusalém somos nós. Ok? Nova Jerusalém não é uma cidade. A Nova Jerusalém não tem muro. Porque para que vai colocar muro lá? Quem vai entrar? Está com medo de quê? O muro é o próprio Deus. Deus nos guarda. Tudo simbólico, tudo metafórico. Pastor, mas eu cresci a vida toda achando que era Jerusalém. Não tem problema, muda a partir de hoje. A Nova Jerusalém é a igreja. Ok? Próximo domingo nós iremos estudar isso com mais detalhe, capítulo 21 e 22. Gente, não tem problema você ter passado a vida toda pensando de um jeito e depois mudar. Porque se você pensa assim, eu não mudo só porque eu cresci assim, então você é católico. Católico diz assim, morri, nasci católico, não é católico. O que tem um crente que cresceu aprendendo de um jeito e depois entender que não é assim e mudar? Não tem problema. Estamos em constante aprendizado, ou não? É isso. Então, e aí nós encontramos com o Senhor, terminamos de descer, numa visão geral que toda a humanidade vai conseguir enxergar. Como? Não sei. Toda a humanidade, então, Jesus vai reunir todos os povos para o julgamento final. Todo joelho vai ser obrigado a se dobrar perante o mundo. Ok? Nesse julgamento final ele vai separar bodes e ovelhas. As ovelhas à sua direita e começará o julgamento final. O julgamento final conta como juízes Jesus e nós seremos juízes, porque nós iremos julgar o mundo, diz lá em 1 Coríntios capítulo 5. Por isso que fala dos tronos. Então significa que vai se cumprir que aqueles que foram humilhados serão exaltados. Não é nessa terra agora, tá? Eu fui humilhado, agora minha vitória vai ter sabor de mel. Não, é quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós seremos honrados e glorificados perante todos. Porque até lá é show, a gente se trata no modo dos crentes com perseguição, tribulações e tribulações. Ok? E depois que ele fizer o julgamento final,
o que vai acontecer? Ele vai mandar os anjos ímpios para o inferno e os crentes. Ele vai transformar essa terra numa nova terra. Como? Não sei. Vai transformar essa terra numa nova terra e nós habitaremos nessa terra. Pastor, mas quem cria assim são os testemunhos de Jeová. Não, quem cria assim é a Bíblia, nesse ponto eles estão corretos. Então nós iremos habitar uma nova terra, o novo céu e a nova terra. Nós não vamos morar no céu, vamos morar na nova terra, que é essa terra. Porque lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que toda a criação aguarda a redenção, não é a destruição, é a redenção. Ok? Os estágios do fim, quais são os estágios do fim? Contrações, dores e o fim. Não vou perguntar se alguém tem, porque eu quero descer para realizar todas as minhas necessidades materiais concernentes à alimentação. Domingo que vem nós vamos estudar o capítulo 21 e capítulo 22. Embora nós não lemos versículo por versículo, hoje nós concluímos o capítulo 20, que fala aí dos flagelos, o capítulo 15 dos flagelos, o capítulo 20 que fala do milênio. Muito bem, vamos lá. Senhor nosso Deus, queremos chegar nesse por tua graça e misericórdia em nossas vidas, Pai. Que o Senhor derrame um despertamento em nossa igreja para que possamos estar atentos e possamos agir na pregação do Evangelho e em busca de santificação. Em nome de Jesus. Amém.